professor Rodrigo Willer e estou aqui para corrigir as questões do seu simulado Enem da parte de arte, né? Vamos passar por questão, detalhando algumas das alternativas para que você se prepare da melhor forma possível então aí para o seu Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então vem comigo, vamos para a primeira questão aí do seu simulado, né? Essa primeira questão aqui, ela vai tratar de um assunto relacionado à pré-história, mas não só à pré-história, né? O texto que você tem na sua questão aborda, né, já alguns períodos da civilização, da chamada história antiga. Então nós vamos ver num parágrafo, né, relacionado à pré-história, mas o parágrafo seguinte já fala, por exemplo, dos sumérios, né, uma das primeiras civilizações. Já estamos falando então, né, de um momento aí da história antiga, beleza? Bom, o que eu quero que você destaque nesse texto aqui? Obviamente, claro, como bom aluno, né, você leu, prestou bem atenção em todas as partes, né, desse seu texto base aqui, mas eu quero destacar especialmente essas linhas aqui. Vamos lá, lê comigo aqui, né? Era na arte que o ser humano encontrava campo fértil para projetar seus desejos, medos e outras sensações que fugiam à razão. Ou seja, é na arte que a gente vai escapar daquilo que é só o racional. É na arte que a gente vai valorizar outras coisas, então, daquelas que a gente tem, então, aí na nossa cabeça, beleza? Olha o que diz no segundo parágrafo ali, né? Já está falando dos sumérios aqui, né? Os sumérios que tiveram auge da sua cultura e tal, utilizavam em sua liturgia, ou seja, né, então nos seus atos aí de culto religiosos, hinos e cantos salmodiados, que depois acabaram influenciando outras culturas também, né? Os babilônicos, judaicos e tal, né? Aquelas próximas civilizações ali também, né? Se você reparar bem, é aqui nessa junção, então, né, desses dois parágrafos que está a resposta dessa sua questão aqui, né? A pergunta, né, que o seu simulado faz é: desde a pré-história, há registro de atividades relacionadas à música e à dança. Então é uma questão que trata tanto de música quanto de dança, né? Acredita-se que ambas as linguagens eram praticadas pelos seres humanos como forma de... Então olha lá o que diz a letra B: expressão dos sentimentos e celebração de rituais. Não é exatamente o que diz aqui? Expressar então as sensações que fogem da razão? Os nossos sentimentos. Não é o que diz ali no outro parágrafo também, que é a realização dos seus rituais religiosos, nesse caso aqui? Então pode cavar a letra B com certeza nessa primeira aqui, beleza? Segunda questão do seu simulado vai tratar, né, a respeito da tragédia grega. É uma das questões top aí, né, do seu simulado. E eu até peço que, se você quiser um detalhamento maior, né, dessa questão, você acompanhe o outro vídeo, né, com as questões top que eu produzi então aí especialmente para você também, beleza? Vamos pensar no seguinte, né? Como a tragédia grega, né, ela tinha como função ser instrumento de comunicação com os deuses, é uma das funções dela, né? Certamente uma das funções de ensinamento, então, aí da própria religião, né? Ela tinha como foco o quê, né? Você vai perceber, então, lendo as alternativas aqui, que a que mais condiz com a ideia, né, da própria tragédia grega, né, da própria definição da tragédia grega, é a letra D, que trata exatamente, né, da figura do herói não respeitando a sua trajetória, né? Indo contra a vontade dos deuses e, exatamente por conta disso, sofrendo uma punição que vai ser depois o que vai levar ao final trágico, então, aí da peça, beleza? Então, com certeza, né, você, aluno atento, reparou, né, nessa questão de não respeitar a trajetória, então, aí, que é muito importante para a gente entender a definição, então, de tragédia, beleza? Próxima questão aqui, né, vamos tratar, então, aí de zigurates, né, uma das construções que nós temos, né, mais importante, então, aí, nas civilizações antigas, né, e que eram relacionadas, então, à arte suméria, né. Eu já fiz questão de pegar uma imagem de um zigurate aqui, porque se você não lembrar logo de cara, não, o que é um zigurate, ao observar, né, essa imagem que você está vendo aqui, você instantaneamente vai encontrar qual é a resposta, né? E vai cravar como resposta a letra E, que é a que traz a seguinte definição. Tem forma de pirâmide, certo? Tem uma forma de pirâmide mesmo, né? Com vários andares, então olha só, as várias plataformas que nós temos aqui, né? Construídos uns sobre os outros com plataformas retangulares, ovais ou quadradas, né? Nesse caso aqui, quadradas. Quero lembrar, né, que os zigurates eram tão importantes, né, para as civilizações, né, desde a época dos sumérios, que inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, os jardins suspensos da Babilônia, eram nada mais, nada menos do que exatamente um zigurate. Então os jardins ficavam suspensos, ficavam levantados, né, nessas plataformas que ficavam além do chão, belezinha? Então presta atenção, porque o zigurate é o tipo de construção mais importante que existe, né, lá no período, então, aí dos sumérios, beleza? Muito bem. Questão número 4, vai trazer pra gente, né, então, uma ideia, né, então, de música e a música do período medieval.
Período medieval também conhecido, né, então, como Idade Média, né? Chama a sua atenção que nós temos uma imagem, né? Só que o enunciado é muito claro em afirmar que diferente da imagem apresentada. Então cuidado, porque a imagem pode induzir você ao erro, né? Você vai ver uma mocinha aqui tocando, afinando um instrumento que me parece ser um alaúde, né? Ele está de costas para nós, mas parece ser um instrumento dedilhado, tocado com cordas, né? E o que a gente vai encontrar no período da Idade Média é algo diferente disso, como diz, né, o próprio enunciado, então, aí da questão, né? Presta atenção no seguinte, né? Porque o enunciado fala lá, a música na Idade Média podia ser acompanhada por instrumentos classificados como. Então primeiro a gente tem que lembrar um pouquinho de como é que era a música na Idade Média. Idade Média, medieval, igual religião, certo? É a primeira coisa que você tem que pensar. Então a música na Idade Média, ela é essencialmente religiosa também, né? Chama a nossa atenção, inclusive, que a gente só passa a ter conhecimento de como é que era a música a partir do momento que se inventa o sistema de notação. Então, até o ano 900, mais ou menos, o que o ser humano produziu de música, a gente não sabe, a gente não tem, né, noção disso. É a partir, então, né, do ano 900, a partir do ano 1000, 1100, que a gente começa a ter os primeiros registros de música, né? E como a Idade Média era muito ligada ainda à religião, né, a maior parte das músicas eram o quê? Eram orações cantadas, ou eram versículos da Bíblia lidos, né, de forma cantada. Então a música propriamente não era bem uma música, era você transformar a fala em música. A música, assim, com o perdão aí, até, talvez até da sua opinião, mas ela era muito monótona, na verdade, né? Era aquela música que fazia assim, depois descia de novo. Era aquela música que lia o versículo, depois voltava. Não tem uma melodia, não tem vários instrumentos produzindo isso, né? Então é uma música que a gente vai chamar de monocorde, uma música, inclusive, até bem chatinha para o padrão que a gente tem de música hoje, né? Portanto, dá pra gente imaginar que os instrumentos também não eram super instrumentos. Por isso, se você for alternativa por alternativa, você vai dar uma olhadinha ali, né? A primeira diz que são instrumentos, então, uníssonos, ou seja, que só emitem um som de fontes diferentes emitindo o mesmo som. Assim, de fontes diferentes, né? Se é uníssono, não pode ser a mesma coisa. Então, nós estamos falando, né, de um som que é uníssono, mas não são instrumentos diferentes, né? Um número reduzido de instrumentos. A voz é o principal instrumento ainda, né? B, melódicos, tá errado já, né? Nós temos pouca melodia, ou nenhuma melodia, que produziam sons ritmados e sequenciais. Não temos melodia ainda, né? C, tambores, tambor, né? De certo modo, é um instrumento de percussão, beleza. Figuras arredondadas feitas por cordas e cerâmica. Cordas? Não. Olha lá o que está dizendo, diferente da imagem, então instrumentos de cordas ainda não eram, né? Instrumentos de cordas vão ser comuns depois, no Renascimento. D, idiofones. Idiofones são aqueles instrumentos em que o próprio instrumento vibra, né? Que produziam sons a partir de suas membranas. Não, só se pensar, membrana do fone, né? Ou seja, a mais completa para nós aqui é a letra E, olha lá, que é a que fala o seguinte, que são instrumentos de percussão que servem para acompanhar, então, exatamente a música, né? Seja ela monótona ou não, né? Sejam eles membranofones ou idiofones. O que é um membranofone? Trouxe uma imagem de um tamborzinho ali para você entender isso, né? Veja que é uma membrana esticada sobre uma caixa oca que tocada vai fazer a música, né? Ou então o idiofone, eu trouxe um agogô aqui, que não é o tipo de coisa que se usava na Idade Média, o agogô se usa muito no carnaval aqui no Brasil, né? Mas eu batendo com essa baqueta nesse sininho, é ele que vibra para produzir o som. E essa é a ideia do idiofone. O idiofone é como se fosse, por exemplo, o triângulo, o reco-reco, o prato, né, de percussão, é quando o próprio instrumento vibra para produzir o som, né? E esses dois tipos de instrumentos de percussão é o que fazia a cabeça do pessoal, então, aí na Idade Média. Portanto, letra E, a resposta para essa número 4 aqui, beleza? A nossa próxima questão vai tratar de arte indígena, né? A quinta questão aí, né? Temos duas imagens, uma de um ritual indígena e ao lado dela uma banda de rock ou algo semelhante, né? Com os caras tocando a guitarra e pulando, inclusive ali levantando, né? E aí fala-se no seguinte, ao observar a arte indígena, é possível determinar semelhanças e diferenças com a arte não indígena. Na música, por exemplo. Então, eu queria que você prestasse especial atenção nisso também, porque como o Enem é uma prova que normalmente costuma valorizar muito as nossas coisas, as coisas brasileiras, né? A arte indígena sempre dá um jeito de aparecer aí na prova do Enem, né? E nesse caso aqui, quem formulou a questão, de uma maneira muito feliz e satisfatória, pensou nas diferenças e igualdades que existem da arte indígena com a nossa arte, né? Você já está careca de saber que a arte indígena ela segue um caminho à parte, né? Ela não é determinada como nós realmente pensamos, né, o conceito de arte. Os indígenas têm um outro pensamento em relação, então, à arte, né? E aí a pergunta, né, nesse caso aqui, quer saber o que tem de igual e o que tem de diferente. Alternativa por alternativa, você vai encontrar o seguinte, a letra A diz lá,
A cultura indígena se diferencia pela utilização de instrumentos digitais. Ah, claro, né? Os indígenas, instrumentos digitais. Claro que não, instrumentos tirados da natureza, né? Então já está errada essa letra A aqui, né? Vamos pular a letra B, que você vai ver que é a correta, né? Para entender por que a letra C não pode ser a correta também. C. As composições indígenas são mais complexas e elaboradas do que as composições não indígenas. Não, se eu tenho instrumentos mais simples, se eu não tenho um conhecimento musical tão grande, né, quanto a história da música ocidental, então é claro que as composições indígenas são mais simples. Está errada a C também. A D diz que as semelhanças são percebidas facilmente. Eu não diria que é tão fácil assim, mas tudo bem. Pois ambas as culturas relacionam o conhecimento musical ao talento artístico concebido pelos deuses. Não, talvez até os indígenas pensem nisso, né? O cara que toca bem é o cara que recebeu esse talento dos deuses. Agora, aqui na cultura ocidental, a gente não tem essa tradição. Não é todo mundo, pelo menos, né, que pensa dessa maneira aqui. Então não podemos dizer que a D é correta também. A letra I diz que a arte indígena diferencia das demais por considerar esta linguagem como forma de valorização e preservação oral de suas memórias e tradições. Cuidado que essa é quase boa. Realmente os indígenas consideram a música como uma forma de passar oralmente as suas tradições. Mas não esqueça que a cultura ocidental também tem isso. O que são os repentistas, por exemplo? O que são as músicas folclóricas, por exemplo? Então nós também temos essa tradição de passar, né, de geração em geração. Portanto, a correta nesse caso aqui vai ser a letra B, que diz, né, que a estética indígena está relacionada à dança e à performance. Então, no momento, né, da música, eu tenho uma execução de dança, né? Através da reprodução de sons fortes e repetidos que acompanham os movimentos, né? Então, aquela ideia do aquele negócio meio indígena que a gente vê num ritual assim, é parecido muitas vezes com o que a gente vê, por exemplo, uma banda de rock, né? O cara saltando, o cara fazendo enquanto tá gritando, enquanto tá tocando, aí a gente encontra a semelhança maior, então, que existe, né, entre a música ocidental e a música indígena, beleza? Cuidado que essa é uma questãozinha bem capciosa aí, mas eu tenho certeza que você, aluno atento, encontrou a letra B como correta nesse caso aqui, beleza? Questão 6 é uma das questões top que eu separei para você num vídeo especial aí também com questões top. Se você quiser ver um detalhamento maior dessa questão, sugiro que você assista ao outro vídeo lá também que trata disso, né? Quero só lembrar que o Renascimento é uma das coisas que mais costuma cair nas provas, né? Então aí de vestibular que contam com a disciplina de arte e também no Enem, né? Pergunta-se exatamente ali o que foi mais que marcou acima de tudo, então aí, né, o Renascimento. E aí, como lá no vídeo de questão top eu comento com você, né, você vai ver que todas as alternativas ali tratam de coisas relacionadas ao Renascimento. São características do Renascimento, mas trazem uma ou outra pegadinha ali no meio para desviar a sua atenção. Portanto, né, o aluno atento vai chegar à resposta correta aqui, a letra A, que é aquele cara que vai ler, né, que o afresco, técnica utilizada na criação de murais, então eu vou pintar, né, a parede, então eu vou chamar de pintura mural ou parietal, que tratava da aplicação da tinta enquanto a argamassa da parede ainda estava molhada. Lá no vídeo de questão top eu trouxe um exemplo, né, de afresco, e aqui eu trago um afresco gigantesco, né, para você lembrar também dessa grandíssima obra-prima aqui, feita pelo Michelangelo, o teto da Capela Sistina, né? Toda ela executada então com a argamassa ainda úmida, eu pinto e depois quando a argamassa seca, a tinta fica incorporada na parede, né? Uma das coisas que os renascentistas mais fizeram, por isso resposta correta aqui então, letra A, beleza? Muito bem. A nossa próxima questão trata do Barroco, e o Barroco também é uma coisa sem a qual você não pode ir fazer o Enem, né? É outro dos assuntos top aqui desse vestibular. O Barroco foi uma das primeiras correntes europeias que apareceu aqui em terras brasileiras, que incorporou, né, alguns costumes, algumas tradições artísticas aqui do Brasil. E é exatamente aí que o Enem costuma pegar a gente, né? Vai perguntar sobre os dois principais artistas, então, do Barroco, né? Normalmente o Aleijadinho ou então o Mestre Ataíde. Nesse caso aqui, você já está vendo a escultura, então, aí do Aleijadinho, é a imagem que você tem, então, aí, né, no seu simulado, né? E aí, o enunciado pergunta o seguinte: um dos elementos do movimento barroco que pode ser encontrado nessa obra do Aleijadinho é a... Muito bem. Então, quais são os elementos barrocos, né? Vamos lembrar. Principalmente, quando você ouvir a palavra barroco, você tem que pensar em duas coisinhas, né? Decoração, ornamentação e exagero. Onde tem um espaço, o barroco vai enfiar uma voltinha, uma flor, uma dobra de vestido, alguma coisa. Então, uma coisa muito decorada e, ao mesmo tempo, né, muito desbundante, muito exagerada, né?
E é exatamente o que a gente vai ver, né, nas dobras aqui das vestes, então, né, das pessoas dessa escultura, então, aqui do Aleijadinho, né? Vamos de baixo para cima nas alternativas para a gente perceber, né, como que a gente pode ir anulando todas elas até chegar na resposta correta, que é a letra A, né? Então, a letra E diz o seguinte: representação de personagens de feições simples, indicando calma, tranquilidade e estabilidade na cena representada. Não, né? A gente vai ver o rosto de Jesus, né, já muito sofrido, muito preocupado, então, né, com aquilo que está acontecendo ali. Nós vamos ver alguém com um rosto mais brabo aqui atrás. Então, essa ideia de rosto calmo e impassível, ela está relacionada ao Renascimento. No Barroco, normalmente a gente vai ter feições, né? A pessoa gritando, a pessoa beijando, a pessoa com raiva, a pessoa com medo, que é a parte da teatralidade, então, aí do Barroco, né? Então, não podemos marcar a letra E. A letra D diz que a representação de uma cena cotidiana, todo dia eu vejo alguém sendo crucificado, hein, então, né? Claro que não, né? Não é uma cena cotidiana, é uma cena cristã das mais importantes, né? Com o objetivo de questionar e criticar as relações pessoais da sociedade. Não, é uma cena religiosa das mais importantes. C. Confecção de esculturas utilizando mármore. Olha aí, se você não prestar atenção, você vai esquecer, né, que realmente os barrocos, né, lá da Itália, os barrocos lá da Europa, esculpiram suas estátuas principalmente em mármore. Só que aqui no Brasil não tinha mármore para o Aleijadinho esculpir. Então o que é que ele utilizou? Pedra-sabão, que é exatamente o que ele utiliza aqui, né, nesse caso, que vai dar um efeito parecido com o mármore, né, principalmente quando está lustrado dessa maneira, mas que não é o mármore. Então a letra C já está errada logo de cara quando fala no mármore ali, né? Ouro e outras pedras descobertas durante a mineração das cidades. Não, né? Nós vamos ter bastante ouro na decoração das igrejas, mas não aqui nas esculturas do Aleijadinho. A letra B diz, utilização de cores neutras e frias, pode parar também, né? Nós temos várias cores, tá? Não tem nada de cor neutra aqui, né? Tem cores bem marcantes, tem verde forte, amarelo forte, azul contrastando com vermelho ali, né? Com o objetivo de enfatizar os sentimentos negativos e angustiantes da cena religiosa, né? Até a gente poderia ter, né, como segunda parte aí correta, mas o comecinho da B não está certa, não. Então a correta é a letra A, né? Você, aluno atento, encontrou a ideia, então, opa, fomos demais aqui aí, a letra A, né? Que diz que a presença de temas religiosos, e isso é muito normal, né, então dentro do Barroco, e exagero de elementos, olha aí o exagero que eu falei para você, né, gerando sensação de movimento e distorção das formas. Olha se não é exatamente esse exagero nas dobras aqui, que dá uma impressão de que esse Jesus realmente está em movimento, né? Olha se não é as dobras, então, aqui, né, do saiote desse soldado romano, que parece que ele realmente está se movimentando, né? Então, lembre-se disso, né? Exagero e decoração são as duas palavras-chave, então, aí do Barroco, beleza? Certamente você, aluno atento, encontrou a letra A nessa sétima questão aqui também, beleza? E a nossa última questão vai tratar da parte de teatro, mas não qualquer teatro, né? Uma das partes favoritas, né, que eu tenho aí no teatro, na história do teatro, que é a famosa comédia dell'arte, que se desenvolve ali entre o Renascimento e o Barroco, né? Primeiramente na Itália e depois se espalha aí, então, né, pela Europa toda, né? A comédia dell'arte, né, era uma forma de teatro que tinha personagens fixos. Então o enredo era parte dele variável, não existia um roteiro, né, fixo, mas os personagens eram velhos conhecidos. Então, quando essas trupes aqui iam viajando de cidade em cidade, toda vez que eles chegavam, eles já sabiam que existia o Capitão, já sabia que existia o Arlequim, já sabia que existia o Pantaleão, a Isabela. Agora vamos ver como é que é a Isabela dessa companhia, né? Mas já se esperava do personagem exatamente aquilo que normalmente ele oferecia. Inclusive, para facilitar o entendimento, né, uma das proximidades da comédia dell'arte com o teatro grego é que a maior parte dos personagens utilizavam máscaras, que era exatamente para facilitar o entendimento do público. Então o público olhava, né, para aquelas máscaras e já sabia quem era o cidadão, então, né, que estava sendo representado ali, né? E aí, né, ó, depois de uma introdução, então, em forma de texto ali, né, as alternativas dizem o seguinte, né? Primeiro fala-se, né, entre os personagens da comédia dell'arte, né? E aí, o que tem os personagens, né? A letra A diz que estão Colombina e Isabela. É verdade, Colombina e Isabela são duas das personagens. Personagens femininas que atuavam de forma secundária nas histórias, né? Então eu preparei para você o seguinte aqui, ó. Eu preparei aqui, obviamente, não todos os personagens, né, da comédia dell'arte, mas alguns dos personagens, então, né, que você vai encontrar nas alternativas aqui.
A Isabela era uma mocinha, inclusive, né, como ela pertencia ao grupo dos amantes, né, tinha os patrões, tinha os serviçais, né, tinha os amantes não utilizavam máscaras normalmente, né. A Isabela era uma mocinha muito teimosa, muito sensual, bem resolvida, mas que tinha uns ataques, assim, porque ela se apaixonava muito facilmente, né. Então, normalmente, ela não era secundária, ela tinha um papel preponderante nas peças, junto com a Colombina, que é outra mocinha que também se apaixona, tá. Por isso que a letra A, então, ali não está correta. A letra B diz o seguinte, né? Entre os personagens está Pantaleão, a representação da força militar da sociedade. Era um personagem gentil e amoroso. Olha aqui o que era o Pantaleão. Ele é um velho rico, avarento, pão duro, né? Super conservador na visão de mundo dele, né? Ou seja, é a burguesia antiga, é a burguesia ultrapassada sendo representada então aqui nas comédias dell'arte, né? Pantaleão, normalmente, em alguns casos, era o pai da Isabela, era o pai da mocinha, então, ali, do personagem de cima. E não era um personagem bondoso, não dá para você marcar a letra B, não, né? A letra C diz que entre os personagens está Capitão, ou Capitano, né, como chamavam os italianos, né? Que diz aqui o personagem mais velho da história e que representava os valores ultrapassados da burguesia. Não, inverteu-se então aqui, né, com o Pantaleão. Normalmente o Pantaleão é que é o mais velho, né? O capitão é o quê? É um fanfarrão, é um covarde, né? É um medroso que conta várias histórias, né, de lutas que ele teve para ter algumas mulheres, para algumas conquistas militares e que normalmente é desmascarado no meio então aí das histórias, né? Então não dá para você marcar a letra C também. A letra D diz que estão, né, entre os personagens Isabela, da qual a gente já falou, e o Horácio, casal de namorados que representava o alívio cômico das narrativas dramáticas. O Horácio, ou Horácio, né, em português, é um cara super egoísta, é um cara fútil, é um cara que gosta de andar, né, com as roupas mais chiques e normalmente é um cara que costuma pisar nos outros, então não tem alívio cômico nenhum, né, quando surge esse personagem aí. Portanto, a gente vai ficar com a letra correta aqui, né, a letra E, que trata então aí desse triângulo amoroso que é o mais famoso também ao mesmo tempo da comédia dell'arte, Arlequim, Colombina e Pierrot, né? Diz a alternativa, estão Arlequim, Colombina e Pierrot, serviçais, sim, é verdade, né? Que representavam a esperteza da classe trabalhadora e tinham um triângulo amoroso. Então, cada peça de comédia dell'arte que chegava, né, as trupes de viajantes que chegavam na cidade, a gente já esperava ver isso, né? Como que se desenvolveu o triângulo amoroso entre esses personagens aí, né? E aí, nunca é demais acrescentar, né, que a nossa ideia, inclusive, de carnaval, de roupas bem coloridas, com máscaras e tudo mais, remete a essa ideia da comédia dell'arte. Porque era no carnaval, a época do ano que esses caras mais viajavam de cidade em cidade, fazendo as suas apresentações. E é por isso que Colombina, Arlequim, Pierrot, que são personagens que a gente cita nessa época de carnaval, tem a ver originalmente com essa galera aqui, lá dos anos 1500, 1600, quando se desenvolveu, então, essa forma de comédia aqui. Beleza? Eu espero que você tenha ido bem aí no seu simulado, né? Qualquer dúvida, eu sugiro, né, que você perceba se foi desatenção ou se foi falta de conteúdo, né? Desatenção é algo que você pode corrigir de maneira muito fácil, lendo cada vez, né, com mais cuidado as alternativas e as questões que vierem aí pela frente, né? Se foi falha de conteúdo, não deixe de consultar o seu material, o seu professor, para melhorar o seu desempenho, então, aí nessa questão também, tá bom? Então, um abraço grande e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.